Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 2. O fundamento de Gênesis. Verso para memorizar. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Quinta-feira, 10 de abril de 2025. A serpente. Olá, amigos. Como estão vocês? Louvado seja Deus pela oportunidade de nos reencontrarmos, para juntos gastarmos alguns momentos no estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Que nesta hora você se sinta abraçado pelo nosso querido Pai Celeste. Que as bênçãos de Deus estejam sendo derramadas sem limites sobre cada aspecto da sua vida e sobre toda a sua casa. A questão da adoração é um dos assuntos centrais no livro do Apocalipse. O dragão é identificado como aquele que promove falsos sistemas de adoração. E não é por acaso que o Apocalipse o descreve como serpente. Essa imagem nos leva de volta ao Jardim do Éden, onde uma serpente entrou no paraíso e convenceu Adão e Eva a segui-la na rebelião contra o Criador. A serpente, víbora, áspide, basilisco ou cobra, como conhecemos hoje, é mencionada 49 vezes na Bíblia. Esta palavra é usada simbolicamente para descrever a figura de um inimigo que é malicioso, sutil e mortal. A serpente é mencionada pela primeira vez em conexão com a história da tentação e da queda dos nossos primeiros pais. Uma serpente de verdade foi usada como agente da tentação. Isso fica demonstrado de maneira bem clara pelas características naturais da serpente descritas no primeiro versículo do capítulo 3 de Gênesis, e também através da maldição pronunciada sobre o próprio animal. Mas Satanás era o verdadeiro tentador. Ele usou a serpente meramente como seu instrumento. Isso fica evidente a partir da natureza do que aconteceu. Pois, embora a serpente possa ser a mais sutil de todas as criaturas, ainda assim, ela não tem as altas faculdades intelectuais que o tentador demonstrou. No Novo Testamento, isto é afirmado diversas vezes, em várias formas, tanto diretamente como através da maneira pela qual Satanás seduziu os nossos primeiros pais ao pecado. A serpente do Éden simboliza uma complexa interação entre sabedoria e engano, tentação e escolha, e as consequências da desobediência à ordem divina. E continua a convidar a reflexão sobre a natureza do mal, a liberdade humana e a nossa relação com Deus. Em todo o Antigo Testamento, nós encontramos numerosos exemplos em que as serpentes são usadas como símbolos de perigo, de maldade ou de julgamento divino. No livro dos Números, por exemplo, Deus envia serpentes ardentes entre os israelitas como castigo pelas suas queixas. Os profetas empregam frequentemente imagens de serpentes para descrever a ameaça de nações inimigas ou as consequências do pecado. No Novo Testamento, esse simbolismo negativo continua. O próprio Jesus usa imagens de serpentes quando se refere aos fariseus como uma raça de víboras, sublinhando a sua natureza perigosa e enganadora. O livro do Apocalipse também emprega imagens de serpentes na sua descrição de Satanás como a antiga serpente, ligando assim explicitamente a serpente do Éden às forças do mal.
Existem dois relatos em que Satanás leva o mundo inteiro para o caminho errado. O primeiro está em Gênesis, quando existiam apenas duas pessoas. O segundo é apresentado em Apocalipse 12 e Apocalipse 13, em que Satanás é identificado como o sedutor de todo o mundo e como aquele que dá poder à besta do mar, de modo que toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Um dos temas das profecias é a natureza imutável do grande conflito. O caráter de Deus e sua palavra não mudam, nem as ambições de Satanás. Felizmente, a natureza do grande conflito não muda, e as escrituras proféticas nos trazem todas as informações que são necessárias. Por isso, podemos compreender o mundo e reconhecer as armadilhas espirituais. Deus sempre será quem Ele é, e isso também é verdade em relação ao inimigo. Satanás pode usar 1000 disfarces, mas milênios de histórias de pecado, juntamente com o cenário profético descrito no Apocalipse, mostram que ele nunca se desviou das estratégias que usou lá no princípio, lá no Jardim do Éden. Deus nos prometeu sabedoria e discernimento. E armados com a certeza das Escrituras, nós não precisamos cair nas mentiras do diabo. Apesar disso, infelizmente, muitos já caíram nessas mentiras, e muitos outros, a maior parte da humanidade, ainda cairão. A cultura e os padrões sociais mudam. Coisas antes aceitáveis se tornam inaceitáveis e vice-versa. Mas as questões centrais e os participantes do conflito não mudam. Ainda encontramos hoje as mentiras originais do Éden. A derrota da antiga serpente no Apocalipse lembra-nos a vitória final de Cristo sobre o mal. E isso nos dá esperança e coragem nas nossas batalhas espirituais diárias, sabendo que o resultado final está assegurado em Cristo Jesus. Isto nos dá esperança, nos traz coragem nas nossas batalhas cotidianas, sabendo que o resultado final está assegurado através de Jesus Cristo. Confiamos plenamente nele e deixamos que Jesus tome o controle total da nossa vida em todos os momentos e circunstâncias. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.